A nevasca havia passado, mas o que Jonas Veaterli encontrou meio enterrado no monte de neve atrás de sua linha de armadilhas destruída desafiava todas as leis de sobrevivência que ele aprenderá em 20 anos na fronteira do norte. Duas mulheres inuites jaziam inconscientes ao lado da carcaça congelada de seu último cão de trenó, os corpos emanando calor suficiente para não virarem blocos de gelo. Mas não eram mulheres comuns. Eram gigantes entre o seu povo. A mais baixa mídia, mesmo deitada, pelo menos 2 metros, corpo feito para arrastar focas sobre o gelo e resistir a condições que matavam homens adultos em poucas horas. A mais alta era descomunal, quase 2,15 metros de puro músculo e osso, ombros mais largos que a porta da cabana de Jonas. Mulheres inuites desse tamanho eram lendas sussurradas nos postos de troca, filhas de chefes treinadas desde o nascimento para caçar como homens e guardar o sangue sagrado de suas linhagens. Elas nunca viajavam sozinhas. Nunca apareciam em acampamentos decadentes sem um grupo de caçadores por perto. As duas usavam parcas bordadas com miçangas finas e revestidas de pele de raposa, roupas que valiam mais do que toda a temporada de caça de Jonas. Manchas de sangue congelado escureciam a roupa da menor, enquanto a respiração da maior saía em nuvens fracas no ar cortante. Tinham fugido de algo tão perigoso que a separara de sua proteção. Todo o instinto de sobrevivência de Jonas gritava o mesmo aviso: ajudar inuites era se meter em encrenca com as autoridades territoriais, que mal toleravam sua presença tão ao norte. Mas quando a mulher gigante abriu os olhos e o encarou, Jonas viu algo que desfez todos os seus preconceitos, não raiva, não desconfiança, mas medo humano, cru e desesperado. Ela tentou falar, a voz era profunda, poderosa, mas só conseguiu murmurar algo em Inuktitut antes de desmaiar de novo. A irmã permaneceu imóvel, respirando tão fraco que Jonas precisou encostar o ouvido em seu peito enorme para sentir o som da vida. De pé diante de duas gigantes que poderiam quebrar seu pescoço com as mãos, Jonas percebeu que o que fizesse nos minutos seguintes o marcaria como o maior tolo do norte, ou revelaria uma força que ele nunca soubera possuir. A temperatura caía rápido. 40 graus negativos, talvez mais. Sem abrigo, os três estariam congelados até o amanhecer. Jonas se ajoelhou ao lado da mulher inconsciente, as mãos trêmulas examinando os ferimentos. Mesmo deitadas, elas eram assustadoramente grandes. A menor, quase 2 metros, braços mais grossos que as coxas de qualquer homem. A outra, próxima dos 7 pés, ombros mais largos que seu trenó. A menor tinha um corte profundo no flanco, talvez gelo, talvez algo pior. O sangue escuro havia endurecido na parca, e cada respiração vinha com um chiado que Jonas conhecia bem, o som da morte se aproximando. Seu acampamento ficava a quase 50 quilômetros do posto comercial mais próximo. Ajudar inuites significava assinar a própria sentença, se o governo descobrisse. "Please, help sister", sussurrou a gigante consciente em inglês quebrado, a voz grave de quem está acostumada a ser obedecida. A palavra sister atingiu Jonas como um golpe. Ele se lembrou de Margaret, sua irmã, morta de pneumonia 5 invernos atrás num hospital em Halifax. Mas aquelas mulheres representavam algo muito mais perigoso do que amor fraternal. Eram realeza inuit, filhas guerreiras cuja ausência faria tribos inteiras saírem à caça de respostas. O vento uivava sobre a tundra, trazendo neve que cortava a pele. Outra tempestade se aproximava. Se não fizesse nada, as duas morreriam em seu acampamento. E quando os corpos fossem encontrados, diriam que ele as matou, e essa história o protegeria. Mas ao encarar o rosto da mulher consciente, maçãs do rosto marcadas pelo vento, olhos escuros cheios não de súplica, mas de aceitação, Jonas sentiu algo se romper dentro dele. "Droga", murmurou, enfiando os braços sob os ombros da ferida. Era pesadíssima, puro músculo sob as peles encharcadas. A outra gigante cambaleou, mas ajudou a erguer a irmã. Juntos seguiram rumo ao abrigo, uma tenda reforçada mal suficiente para um homem, quem dirá 3, sendo uma delas uma guerreira de 2 metros. Cada passo parecia um desafio contra a própria morte. Atrás deles, o vento trouxe cheiro de fumaça, lâmpadas de óleo de foca. Caçadores se aproximando. Ao chegar, Jonas percebeu que a entrada era estreita demais para os ombros largos da ferida. Teriam de girá-la com cuidado. "Dei come, sussurrou a gigante, apertando as pernas da irmã enquanto olhava a sombra surgindo no horizonte branco.
Se você sente a tensão da escolha impossível de Jonas, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que ele pensava saber sobre sobrevivência, justiça e as leis cruéis do norte. Os caçadores apareceram no alto da colina como lobos cercando uma presa ferida. Jonas encostou as costas na parede do abrigo e espiou por uma fenda na lona. 6 homens inuites, imóveis sobre seus trenós, observavam a imensidão branca. Mesmo à distância, ele via os arpões presos em suas costas. Dentro do abrigo apertado, a mulher consciente que se chamava Siku pressionava um pano rasgado contra o ferimento da irmã. A gigante ferida, Nuna, havia recobrado a consciência por breves segundos, apenas para cair de novo em um delírio febril, murmurando palavras em Inuktitut que fizeram o maxilar de Siku endurecer. Sua irmã sussurrou Jonas, alimentando o pequeno fogareiro com o resto da lenha. O que ela fez? Por que estão caçando vocês? Os olhos escuros de Siku se fixaram nele com a intensidade de uma guerreira. Nuna falou contra o acordo, respondeu com voz grave. Sobrinho do chefe queria ela como esposa. Ela disse não. A simplicidade daquilo atingiu como um arpão no peito. Uma mulher que recusava um casamento, e por isso estava condenada. Pensou na própria liberdade de escolher, de dizer não. Aquelas mulheres não tinham esse direito, mesmo sendo fortes o bastante para partir um homem ao meio. Pela fenda, ele viu o caçador da frente levantar o braço e apontar direto para o acampamento. Tinham encontrado o rastro de sangue. Quantas balas você tem? Perguntou Siku, calma, conferindo o punhal de osso preso à cintura. Jonas contou, 8 tiros para o rifle, 4 para o revólver. Contra 6 caçadores que conheciam aquelas terras como ninguém. Poucas, admitiu. Os olhos de Nuna se abriram, turvos pela febre. Ela falou rapidamente em Inuktitut com a irmã, cada palavra fazia o semblante de Siku escurecer. Quando se calou, Siku se recostou, o corpo enorme preenchendo todo o abrigo. O que ela disse? Jonas quis saber. Siku analisou, como quem mede se o outro aguenta ouvir a verdade. Lá fora, os caçadores já desciam a encosta. Guerreiros não vêm por nós, disse, pausadamente. Vem por você. Jonas piscou, confuso. Por mim? Por quê? Há 4 luas, começou Siku, a voz quase um sussurro. Menina inuit achada quase morta perto do rio congelado. Acampamento de branco por perto. Ela viveu 3 dias, depois morreu. Antes da morte, falou seu nome. O sangue de Jonas gelou. 4 meses atrás. A menina do rio. Ele se lembrava. A encontrou meio congelada, delirando, deu suas peles extras, acendeu uma fogueira. Ela desapareceu antes do amanhecer. Achou que tivesse sobrevivido. Mas ela morreu. E o nome dele foi o último que pronunciou. Eu tentei salvá-la, disse Jonas, a voz falhando. Dei tudo o que tinha. O pai dela não acredita, respondeu Siku. Pai dela é o chefe Amaruk. Aquela menina era nossa irmã mais nova, Kaia. Tinha 12 invernos. A revelação caiu sobre Jonas como uma avalanche. Lá fora, os caçadores eram liderados por um homem que acreditava que ele matara sua filha mais nova. E agora ele estava abrigando as 2 mais velhas. Eles acham que fui eu, sussurrou Jonas. E que agora sequestrei vocês 2. Siku assentiu. Chefe Amaruk acredita que você coleciona filhas dele como troféus. Homem branco que mata meninas inuit. A acusação era absurda, e completamente plausível do ponto de vista deles. Do lado de fora, os caçadores cercavam o abrigo. Jonas ouvia as vozes, frias, controladas, letais. Não havia para onde fugir. Nuna gemeu, coberta de suor, e seus olhos se fixaram nele com resignação. Elas esperavam morrer ali. Tem algo que você não está me contando, disse Jonas. Se quisessem me matar, já teriam feito isso. Por que esperar? Siku o fitou com respeito. Você enxerga bem. Sim. Chefe Amaruk quer você vivo. Quer julgamento diante de toda a aldeia. Quer mostrar justiça pela lei inuit. E o que diz essa lei? Morte pelo gelo, disse Siku, em tom baixo. Amarrado a uma estaca na baía congelada. Esperar a maré quando o gelo quebra na primavera. Corpo nunca encontrado. Alma nunca descansa. As mãos de Jonas tremiam, não de frio,
mas da compreensão de que tudo aquilo era uma armadilha montada 4 meses antes pelas últimas palavras de uma menina e pela dor de um pai. Mas algo não batia. Por que Kaia falou meu nome? Se eu a salvei, por que me acusar? Uma expressão de confusão sincera cruzou o rosto de Siku. Esse é o mistério que Nuna falou. Antes da febre, ela disse que as últimas palavras de Kaia não foram acusação. Foram aviso. Aviso, do quê? Antes que Siku pudesse responder, uma voz ecoou lá fora grave, firme, falando inglês pausado. Jonas Veaterli. Eu sou o chefe Amaruk. Sai agora, desarmado. Vamos conversar. Depois, faremos justiça. A nevasca finalmente os alcançou, o vento uivando como lobos. Jonas olhou para as 2 irmãs gigantes e percebeu que sua próxima decisão poderia condenar os 3, ou revelar uma verdade que alguém queria enterrar sob a neve. Jonas saiu do abrigo com as mãos erguidas, o vento ártico cortando sua parca gasta como facas. O chefe Amaruk estava a uns 20 passos, uma montanha de homem que fazia até suas filhas gigantes parecerem comuns. Usava peles tradicionais com desenhos intricados, e o rosto marcado carregava o peso da liderança e de uma dor impossível. Eu não matei sua filha, disse Jonas, firme apesar do medo no peito. Encontrei Kaia agonizando e tentei salvá-la. Muitos homens dizem ser inocentes, respondeu o chefe Amaruk, em inglês perfeito e gelado. Mas minha filha disse seu nome com o último sopro. Meus batedores acharam sua faca de trampeiro perto do corpo. Ele fez um gesto e um caçador trouxe a lâmina que Jonas reconheceu, a faca perdida meses atrás. A armadilha era mais profunda do que ele pensava, não só as palavras de uma moribunda, mas provas plantadas para garantir a culpa. Essa faca foi roubada do meu acampamento durante a nevasca de outubro, protestou Jonas. Avisei o sumiço no posto comercial. Conveniente, disse o chefe, mas um lampejo de dúvida cruzou seus olhos. Então por que minhas filhas mais velhas estão com você? Porque Nuna sangra no seu abrigo? Antes da resposta, Siku saiu. Sua altura fez os caçadores apertarem as armas. Ela se pôs entre Jonas e o pai. Pai, disse em Inuktitut, em seguida, em inglês natural, esse homem nos salvou quando podia nos deixar congelar. Nuna e eu fugimos de Tulok depois que ele tentou forçá-la. Quando ela recusou, mandou os irmãos nos arrastarem de volta. Tulok é meu sobrinho. Ele não, começou o chefe Amaruk. Tulok acha que possui o que deseja, cortou Siku. Acha isso desde criança. Você deu poder demais a ele, pai. Agora ele usa esse poder para esmagar quem o enfrenta. O silêncio caiu pesado sobre a tundra. Jonas viu o chefe pesar a lealdade de sangue contra as provas. Tem mais, a voz fraca de Nuna veio do abrigo. A gigante ferida se arrastara até a entrada. Kaia, veio avisar o homem branco. Não acusá-lo. Todos os caçadores se viraram. O rosto do chefe empalideceu. Kaia descobriu o segredo de Tulok, prosseguiu Nuna, ofegante. Viu ele roubando das reservas de inverno, trocando a comida do povo por ouro com agentes territoriais. Quando ameaçou contar, Tulok a mandou para a tempestade. Mas ela sobreviveu tempo bastante para alcançar o acampamento do trampeiro. Ela tentava me avisar, sussurrou Jonas. Repetia um nome que eu não entendia. Me alertava que Tulok viria para silenciá-la, e silenciar quem ela tivesse procurado. Tulok plantou sua faca perto do corpo de Kaia, disse Siku, tomada de fúria. Disse ao pai que você era o assassino. Sabia que ele exigiria justiça. Assim, eliminaria a única testemunha dos crimes dele. O chefe ficou imóvel, mas os olhos eram uma tempestade, fúria, luto, traição. Acusações graves contra meu sangue, disse devagar. Vocês têm provas? Nuna tirou uma pequena bolsa de couro de dentro da parca. Kaia deu isso ao Jonas antes de morrer. Ele não sabia o que era. Dentro estão os recibos de troca que ela roubou do esconderijo de Tulok. Nomes, datas, valores. Prova de cada traição. Jonas lembrou da bolsinha que a menina agonizante havia colocado em suas mãos. Guardara-a sem entender. Agora a pegou no abrigo e a entregou ao chefe. O ancião abriu com cuidado e desenrolou papéis com escrita em inglês e carimbos do governo territorial. À medida que lia, o rosto passou da dúvida ao horror, e do horror à fúria gelada. Meu sobrinho, disse baixo, roubou o suficiente para condenar 20 famílias à fome.
Vendeu terras sagradas por dinheiro. E matou minha filha mais nova para esconder a vergonha. Um caçador falou às pressas em Inuktitut, apontando para a crista ao sul. Vinham figuras escuras, mais trenós, correndo. À frente, um homem enorme, quase do tamanho do chefe. Tulak está vindo, disse Siku, apertando o punho do facão. Sabe que sobrevivemos. Vem terminar o que começou. O chefe Amaruk se voltou para Jonas. Seu rosto trazia o peso de um pai que falhou e de um líder traído pelo próprio sangue. Jonas Veaterli disse com solenidade: eu o prejudiquei com uma acusação falsa. Pela lei Inuit, isso cria uma dívida a ser paga. Pausou, calculando com a mente que manteve seu povo vivo por incontáveis invernos. O que vem por aí é perigoso. Meu sobrinho tem apoio entre jovens guerreiros que veneram a força mais do que a tradição. Se me ajudar a fazer justiça, darei a você algo que nenhum trampeiro branco recebeu: proteção pela lei Inuit, como família. A oferta ficou suspensa no ar gelado como uma lâmina no fio. Jonas olhou os trenós que se aproximavam, as duas irmãs gigantes que confiaram a vida a ele, o chefe cujo luto quase condenou um inocente. Diga o que precisa, respondeu Jonas. O chefe sorriu, frio, predador, lembrando a Jonas porque liderou seu povo por 40 invernos. Vamos armar uma armadilha, disse para um lobo que esqueceu que até lobos respondem à alcateia. Tulak chegou como uma tempestade em forma de gente. Sua massa corporal rivalizava com a do chefe Amaruk quando desmontou, 4 guerreiros às suas costas. O rosto carregava a confiança arrogante de quem se acha intocável. Tio gritou em Inuktitut, com falsa preocupação. Ouvi que minhas primas foram atacadas. Vim o mais rápido possível. Os olhos passaram por Siku e Nuna com raiva mal disfarçada e pararam em Jonas. E você capturou o assassino. O demônio branco que matou a pequena Kaia. O chefe Amaruk manteve-se impassível. Meu sobrinho chega sempre na hora exata, como de costume. Algo no tom do chefe fez Tulak hesitar, a mão dele foi ao arpão nas costas. Seus guerreiros se remexeram, percebendo a armadilha. O trampeiro confessou? Insistiu Tulak. Não, disse o chefe, baixo. Mas você vai confessar. As palavras ficaram no ar gelado como um machado suspenso. A expressão de Tulak oscilou, confusão, cálculo, e a certeza de que suas mentiras ruíam. Tio, eu não entendo. Kaia viveu o bastante para deixar provas dos seus crimes, cortou o chefe, erguendo a bolsinha de couro. Recibos de troca mostrando como você vendeu nossas reservas de inverno. Como traiu áreas de caça por ouro. Como assassinou minha filha quando ela descobriu seus roubos. O rosto de Tulak endureceu, feio. Esses papéis não provam nada. O branco deve ter falsificado. Os documentos têm carimbos do governo territorial e assinaturas dos agentes a quem você vendeu nossas terras, rebateu Siku, com a voz ecoando no gelo. Trazem datas em que você dizia caçar e estava com comerciantes. Há testemunhas. Os guerreiros trocaram olhares incertos. Até eles sentiam o cerco fechar. Você tentou forçar Nuna a se casar para garantir sua posição, acrescentou Jonas. Quando ela recusou, mandou homens para arrastá-las de volta ou matá-las. E, se morressem no meu acampamento, culparia a mim. 3 filhas mortas, todas ligadas ao trampeiro branco. Isso uniria a tribo contra colonos e te daria o caos para tomar o poder. Por um momento, Tulak pareceu pronto a negar. Depois, o feroz tomou conta. Num gesto só, sacou o arpão e avançou, não contra o chefe, mas contra Nuna, ainda fraca. Siku reagiu com velocidade mortal. Sua altura interceptou o ataque. O choque sacudiu a neve. Tulak era enorme e forte, mas Siku fora treinada pelos mesmos guerreiros, e a fúria deu a ela mais força que a arrogância dele. Eles rolaram na neve, 2 gigantes em combate. Tulak lutava como bicho acuado, Siku, com a raiva protetora de uma irmã. Numa virada tão rápida que Jonas mal viu, Siku torceu o braço de Tulak para trás e o pôs de joelhos. A faca de osso encostou na garganta dele, abrindo sangue. Me dá um motivo, chispiou em inglês, para eu não te acabar aqui como o cão raivoso que você é. O chefe Amaruk avançou, o rosto talhado em pedra. Porque a lei Inuit exige justiça, não vingança. Nosso povo precisa ver a verdade com os próprios olhos. Voltou-se aos guerreiros de Tulak. Vocês 4 vão escoltar o ex-líder de volta à aldeia. Lá, diante de toda a tribo, ele será julgado.
As provas serão apresentadas. A justiça será feita segundo nossos ancestrais. O peso da tradição desceu sobre a paisagem. Vendo o líder quebrado e exposto, os guerreiros desmontaram e assumiram a custódia. Mas o chefe ainda não terminara. Voltou-se para Jonas com uma expressão que ia além da gratidão, reconhecimento, respeito, e algo mais fundo. Jonas Veaterli, você salvou minhas filhas quando a prudência mandava deixá-las morrer. Honrou a verdade quando a mentira te protegeria. Ajudou a trazer justiça quando o silêncio seria mais seguro. A voz ergueu-se, formal, vinculante. Pela lei Inuit, você conquistou o direito à adoção em nossa família. Torna-se meu filho por ato e honra. O choque atravessou Jonas. A adoção significava proteção pela lei tribal, reconhecimento por tratados, imunidade e, acima de tudo, pertencimento. Você aceita a adoção? Perguntou o chefe. Toma minhas filhas como irmãs, meu povo como o seu? Jonas olhou Siku e Nuna, guerreiras gigantes que confiaram nele. Pensou em Kaia. Pensou nos anos de solidão. Aceito, disse, claro. O chefe colocou um colar de contas no pescoço de Jonas. O peso parecia correntes e liberdade. Enquanto Tulok era arrastado aos xingamentos, o chefe puxou Jonas de lado, com algo que soava divertimento. Filho, disse baixo, amanhã eu volto com uma decisão diferente. Esta noite, pensa bem no que a adoção realmente significa. O mistério dessas palavras assombraria Jonas pela longa noite ártica, quando a nevasca enfim cessou e as estrelas surgiram sobre o mundo congelado como promessas à espera de serem cumpridas. No dia seguinte, o chefe Amaruk voltou quando o sol atravessou as nuvens pela primeira vez em semanas, pintando a paisagem congelada de ouro e prata. Jonas estava no acampamento, ainda com o colar de adoção no pescoço, sem saber ao certo o que as palavras enigmáticas do chefe realmente significavam. Ao lado dele, Siku se erguia em toda a sua imponência, projetando sombras longas enquanto via o pai se aproximar com os anciãos. As semanas após a adoção foram uma revelação. Seu acampamento decadente de armadilhas virou posto de troca, onde famílias inuites vinham negociar com colonos sob a proteção de tratados federais. As irmãs gigantes foram decisivas. A mente afiada de Nuna para negociar tornava tudo mais fácil. A força incrível de Siku acelerou obras que levariam meses a Jonas. Juntos, ergueram algo bom para os dois povos, uma ponte sobre uma divisão antes marcada só por conflito. Mas o sucesso trouxe complicações. Cada dia ao lado de Siku, vê-la mover-se com graça letal, sentir a inteligência silenciosa por trás dos olhos escuros, tornou seus sentimentos inevitáveis. Pela lei Inuit, ela agora era sua irmã, protegida por regras com consequências severas se violadas. Você sofre com a adoção, dissera Nuna no dia anterior. A lei Inuit protege a família, mas algumas proteções viram prisões. Agora, quando o chefe Amaruk desmontou com a dignidade do cerimonial, Jonas se perguntou se o ancião percebera o impasse que criará. Meu filho, começou o chefe, em tom de veredito. Você honrou a adoção. O povo Inuit reconhece o seu valor. Pausa. Mas eu sou velho, e velhos às vezes resolvem um problema criando outro. O coração de Jonas acelerou quando o olhar do chefe foi dele para Siku. Quando o fiz irmão de minhas filhas, continuou, resolvi um problema de lei, mas criei um problema de coração. Indicou Siku. Ela é guerreira, feita para lutar e liderar, mas também mulher que escolhe o próprio caminho. A lei Inuit respeita essas escolhas. Siku avançou, tão alta que o pai pareceu menor. Chefe, disse formal, eu escolho falar. Fale, filha. A voz grave cortou o ar gelado. O irmão mostrou um nível de honra que nunca vi em homem branco. Seu coração é verdadeiro, sua coragem, provada. Ela encontrou os olhos de Jonas. Mas meu coração não o vê como irmão. Vê como um homem digno de um laço diferente. O chefe Amaruk sorriu, o mesmo cálculo que derrotara Tulok. A lei Inuit também prevê isso. Um irmão que se mostrou digno pode ser libertado do vínculo familiar pela palavra do chefe se a família concordar. Voltou-se para Nuna. Filha mais nova, o que diz? Nuna se aprumou inteira. Eu libero Jonas Veaterli da Irmandade. Ele ganhou o direito de escolher o próprio caminho. E riu. E minha irmã já esperou demais pela felicidade. Então, pronuncio a decisão final, anunciou o chefe.
eu libero Jonas Veaterli da adoção. Ele não é mais meu filho pela lei. As palavras ficaram no ar. Mas, se ele quiser, pode tornar-se meu filho por casamento. Se minha filha gigante concordar em tê-lo. A emoção tomou Jonas, alívio, alegria e a compreensão de que o chefe orquestrara tudo com maestria. A adoção nunca foi o fim, foi proteção, um escudo legal enquanto laços mais profundos nasciam. A cerimônia que veio depois foi inédita na fronteira. Tradições inuites se misturaram à lei territorial, criando um casamento válido nos dois mundos. As autoridades federais apenas assistiram enquanto Jonas se casava com uma das famílias inuites mais poderosas da região. Nuna foi testemunha, sua risada ecoando pelo vale. Com quase 2 metros, em vestido nupcial tradicional, Siku estava deslumbrante, gigante entre mulheres, bela e letal, escolhendo o amor ao dever. O posto de troca prosperou além do esperado. A visão das 2 irmãs inuites gigantes trabalhando ao lado do novo cunhado virou lenda. Colonos vinham de centenas de quilômetros para ver mulheres mais altas que a maioria dos homens e que trabalhavam como 3. O julgamento de Tulloch revelou outras verdades: corrupção entre agentes territoriais, tratados injustos, terras roubadas. As provas que Jonas ajudou a reunir provocaram investigações federais e reformas reais, com proteção dos direitos de caça indígenas. O pequeno acampamento que cheirava a fracasso virou base de uma nova comunidade na fronteira, onde tamanho significava respeito e força servia à paz, não à conquista. A decisão verdadeiramente chocante de Amaruk ficou clara: não apenas adotar um trampeiro branco, mas montar uma estratégia jurídica que libertasse a filha para casar por amor, preservando a honra tribal e a proteção federal. 6 meses depois, vendo sua imponente esposa comandar a ampliação do posto, Jonas percebeu que as maiores bênçãos às vezes chegam disfarçadas de complicações impossíveis. As irmãs inuites gigantes trouxeram não só amor e prosperidade, mas um lugar em um mundo maior do que ele imaginara. Ele pensou na pequena Kaia, cujo coragem na morte expôs a verdade e salvou inocentes. A memória dela vivia em cada troca justa, cada paz firmada, cada momento em que 2 culturas escolhiam a compreensão ao conflito. A fronteira gelada sempre seria dura. Mas Jonas aprendeu que sobreviver é mais do que isolar-se, é ter coragem de ajudar, de sustentar a verdade quando a mentira é mais fácil, e de construir pontes sobre abismos que pareciam intransponíveis. Essa era a lição: as escolhas mais difíceis levam às maiores recompensas, e a justiça temperada pela sabedoria, não pela vingança, pode transformar não só pessoas, mas comunidades inteiras. Se esta história mexeu com você, inscreva-se no canal para mais contos inesquecíveis da fronteira, onde coragem e destino se cruzam de formas inesperadas. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que importam.